quanto tempo eu preciso dormir. Então, como que eu vou saber quanto tempo eu preciso dormir? Então a gente vai passar, por exemplo, desde a fase do bebê até a fase do idoso, para a gente ter uma ideia mais ou menos do quanto a maioria das pessoas, elas daquela faixa etária, ela precisa dormir. O que não necessariamente quer dizer que você está dentro dessa média, mas só que você já vai ter uma ideia, se você está dentro dessa faixa, o que é que mais ou menos quanto você precisa dormir. Então, lembrando aqui, você é um ser único. Cada um tem a sua necessidade de sono. Mas o que é importante você saber? Vou tentar mostrar aqui para você como que é essa coisa do sono polifásico e do sono monofásico e ao mesmo tempo, mais ou menos ao longo da vida, o quanto tempo cada um precisa de fato para dormir. Então vamos imaginar aqui que eu tenho 24 horas. E aí, nesse período corresponde ao período noturno. E aqui em cada linha eu tenho uma fase da nossa vida. Então eu tenho o bebê, eu tenho a criança, o adolescente, o adulto e o idoso. O que vai acontecendo à medida que a gente vai envelhecendo com o nosso sono? O bebê, todo mundo sabe, tem aquele sono polifásico, que o que é vários bloquinhos, né, de sono durante as 24 horas. Então para o bebê não existe noite e dia ainda. Por que não existe noite e dia? Porque ele não tem a maturidade no sistema neurológico dele que define o ritmo vigília ou sono 24 horas. Ou então o claro e o escuro. Até os 3 meses mais ou menos de idade, ele mantém essa condição. Então o organismo dele não consegue diferenciar ainda, do ponto de vista metabólico, o que é dia e o que é noite. E à medida que o bebê vai crescendo, ele começa a amadurecer esse sistema neural ou neuronal. E nós, com pistas ambientais e comportamentais, a gente vai tentando consolidar o sono dessa criança, que agora já é uma criança no período noturno. E aí o que acontece? Ele pode ter sim alguns períodos de sono, porém a maior parte do sono dele vai se concentrar já no período noturno ou à noite. E ele vai ter a sonequinha dele, talvez da manhã, e ele vai ter a sonequinha da tarde, mas é diferente do bebê, porque já tem uma concentração maior no período noturno ou à noite. Então, só que a noite do adolescente, por exemplo, ela começa mais tarde e ela termina um pouco fora do período da noite do adolescente, o que é mais longa. O adolescente, ele precisa dormir mais horas do que o adulto. E por que isso? Porque ele também está numa fase de desenvolvimento metabólico, hormonal, neurológico muito intenso. Toda aquela fase do crescimento. E aí outra coisa interessante é que o adolescente, ele tem o que a gente chama do atraso da fase fisiológica. E o que isso quer dizer? Ele vai dormir mais tarde mesmo, é normal isso. Então ele não só por causa do celular, e não só por causa de videogame ou de telas, que o adolescente dorme mais tarde. Porque fisiologicamente, o start ou o início para ele começar a dormir é mais tarde. E o adulto, como é que funciona o adulto? O sono, né, no adulto. O adulto, em tese, ele deveria concentrar aqui o período do sono dele entre 7 e 9 horas, mais ou menos, que é o tempo médio que as pessoas ou que o adulto deveria dormir. E o que acontece com o idoso? O idoso perde um pouco as pistas ambientais, como já foi falado, e quando a gente perde pistas ambientais, o nosso organismo fica mais livre. E aí ele dorme no momento que a pressão do sono está mais alta, e aí não necessariamente à noite. Por isso que você vê o seu avô, o seu avó, o seu pai ou a sua mãe, muitas vezes tirando aqueles cochilos. Então, quando ele dorme fora da noite, isso também acaba muitas vezes atrapalhando o sono noturno dele, porque a gente precisa colocar na conta a quantidade de sonecas que você tirou para computar o total do seu sono. Então, o idoso, ele dorme menos à noite. Mas por quê? Exatamente porque às vezes ele tem um cochilinho à tarde e porque às vezes ele pode até fazer uma sonequinha também na parte da manhã. Então, vamos colocar aqui mais ou menos o idoso durma de 7 a 8 horas. Se ele tirou a sonequinha meia hora de manhã e meia hora à tarde, isso tem que ser colocado 1 hora de sono no total de sono que ele vai dormir ou que ele dormiu. Então, entendeu como que funciona esse começo? O sono da criança, do idoso, do adulto, do bebê, do adolescente? Ou seja, você precisa descobrir, inclusive, qual é a quantidade de horas que é o ideal para você. Mas lembrando, a gente tem mais ou menos aquela média.